hoje eu vou falar sobre o governo do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Pensemos juntos. Uma coisa que eu gostaria já de deixar de antemão bem claro o meu ponto de vista, que é o seguinte: eu vejo o pessoal, historiadores e a imprensa em geral, colocar o período da ditadura militar entre 64 até 85. Isso não faz sentido, tá? Nós podemos dizer que o governo militar foi nesse período. Agora, a partir do presidente João Figueiredo, apesar de ele ter sido eleito de forma, vamos dizer assim, ainda calcada na estrutura ditatorial, como também o foi o Zé Sarney, né, como na sequência, ele foi um governo total democrático. Então, o Figueiredo ele assumiu o governo em 79 e aí já houve uma movimentação muito grande, porque, primeira coisa, ele já deu, logo de cara, logo que ele assumiu o governo, ele deu mostras de que realmente o governo dele seria um governo democrático. Né? Ele, como presidente, são duas medidas que ele tomou no mesmo ano, 1979. O indulto, ou seja, o perdão para todas as pessoas envolvidas com a violência do período militar. Né? Então, houve uma anistia ampla, geral e restrita, tanto para aquelas pessoas que agiram de forma violenta, tortura, até mesmo morte, que pertenciam ao Estado, né, que trabalhavam para o Estado, seja exército, DOI-CODE, polícia, enfim, quanto, por outro lado, também, né, houve um indulto total para aqueles ativistas de esquerda que saíram por aí explodindo gente, explodindo construções, prédio, banco, assaltando banco, sequestrando, enfim. Né? Então, muita gente dos dois lados, né? Muita gente foi beneficiada com esse indulto. Houve aí no governo Dilma a Comissão da Verdade, né? Que eu diria que estaria mais para a Comissão da Meia-Verdade, né? Porque é aquela coisa toda do vitimismo e tal, como se aquelas pessoas que tivessem passado por torturas ou coisas semelhantes não tivessem feito nada, né? Que fossem apenas simples donas de casa, e a gente sabe que não foi bem essa a verdade. Seria muito bom realmente que houvesse uma comissão da verdade mesmo, não para punir ninguém, nada do tipo, mas realmente para trazer à tona a realidade, né? Sem puxar para a esquerda ou pela direita a verdade. Mas isso, infelizmente, eu acho que dificilmente acontecerá no Brasil. Nesse período de 79 a 82, várias figuras que receberam indulto voltaram ao Brasil. Casos importantes como no Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, né, várias pessoas que tinham saído do Brasil, que tinham sido se exilado, algumas que tinham sido caçadas, retornavam ao Brasil e com uma grande importância, relevância no aspecto político. Em 1982, porque a intenção é que em 82 nós já tivemos um quadro já bem claro em termos de partidos. Né? Então houve de 79 até 82 e depois, que até essa efervescência na verdade nunca deixou de existir, mas ela foi muito aguda no período de 79 até 82, que foi quando nós voltamos a ter eleições para governador. Então, essas eleições passaram realmente a ter uma importância muito grande. Quais eram os 5 partidos até então? O primeiro, mais importante, era o PDS, Antiga Arena, que na época da ditadura chegou a ser tido como o maior partido do Ocidente, né? E no PDS, as figuras de grande destaque eram, primeiro, o presidente Figueiredo, que era, obviamente, filiado ao partido, na Arena, depois do PDS, e aqui em São Paulo, o então governador,
Paulo Salim Maluf, né? Ele que foi governador aqui em São Paulo no período de 79 até 82. Então, o Paulo Maluf, ele era realmente uma figura de bastante destaque do PDS e como governador fez realmente um governo, em termos de obras, assim, uma coisa realmente formidável. Até hoje, aqui em São Paulo, não houve um governo que tenha conseguido realizar tanta coisa quanto o Paulo Maluf. Ele fez, por exemplo, a Rodovia dos Trabalhadores, que hoje se chama Ayrton Senna, a rodoviária do Tietê, né? No seu governo, a Light, que era uma empresa canadense, né? Light and Power Company, muito antiga, operando aqui no Brasil, e especialmente aqui em São Paulo, foi adquirida pelo governo do estado, a maior parte das ações. Na questão de segurança, ele pôs a rota para trabalhar, né? E a rota, quem não é de São Paulo, talvez não saiba, é faca na caveira, né? Rota não tem chororô, não tem choromelas. O Paulo Maluf, ele realmente fez um governo muito bom. Agora, o fato é que não foi longe de ser uma unanimidade, por várias razões. Porque não foi só gol que ele marcou, ele também deu umas bolas fora assim tremendas. Uma delas foi a famosa Paulipetro. Lembremos que estávamos no período de crise do petróleo, aquela coisa toda. Isso é crise para nós que importávamos, né? Que para o mundo árabe não foi crise, foi uma festa. Então ele inventou aí a Paulipetro, que talvez até pudesse ter trazido algum retorno para o estado de São Paulo e para o país, se tivesse sido trabalhado de forma um pouco mais técnica e menos política, né? Mas a questão é que gastou-se uma fortuna com essa tal dessa Paulipetro, e petróleo que é bom, nada, né? E o Maluf, ele em si já era uma figura sempre foi uma figura muito polêmica, né? Muito polêmica. Inclusive algumas declarações que iriam marcar a sua carreira, né? Como o famoso estupro a mano mata, esse tipo de coisa aí. E o fato é que sobre a figura do Maluf sempre pairou aquela coisa da falta de honestidade, né? Quer dizer, até onde é fato, até onde é ficção, eu sinceramente, no caso do Maluf, eu não saberia dizer. Mas o que é certo é que ele encarnava realmente aqui em São Paulo aquela coisa da antiditadura, né? Ele virou a figura assim, típica da ditadura, né? Ele que cresceu politicamente nos quadros da arena, então ele encarnava assim, tudo que se rejeitava aqui em São Paulo, pelo menos a maior parte da população, em relação à direita, né? No PMDB, nós tínhamos então Ulisses Guimarães, doutor Ulisses Guimarães, que foi uma figura muito importante na questão de resistência. Hoje talvez as pessoas não tenham muita ideia, mas ser o presidente, como ele foi durante anos e anos, presidente do MDB e depois do PMDB, foi uma tarefa muito complicada. O Ulisses Guimarães era um homem de muita coragem, um homem idôneo. E ele foi praticamente uma das principais figuras que manteve a chama da oposição acesa, né? Num período que vários deputados, várias figuras, inclusive depois, né, do AI-2, AI-5, houve várias cassações de figuras importantes, lógico. E engraçado que, inclusive da direita, né? Isso aqui é bem interessante. Não foram só pessoas da esquerda que foram caçadas, pessoas da direita mesmo foram caçadas, várias. Então ele foi uma resistência heróica. E ele, neste período, que eu estou falando aí de 79 até 82, que foi a eleição para governador, ele marcou um gol realmente de placa, porque o Tancredo Neves, que era também do MDB, depois do PMDB, ele resolveu lançar um partido, que era o PP. E aí eu digo que o Ulisses Guimarães marcou um gol de placa porque ele conseguiu conseguiu convencer o Tancredo Neves de que aquilo não era um bom negócio. Porque, de um lado, a direita se mantinha praticamente intacta, né? Toda a estrutura do PDS, antiga arena, se ficava ali intacta. E o PP seria formado basicamente por pessoas que vieram oriundas do MDB. Então isso traria uma divisão muito forte, e essa divisão seria ali, em termos estratégicos, muito ruim para a oposição. Então resolveu-se, né, o Tancredo Neves resolveu então
entendeu que seria realmente melhor deixar o PP de lado e ficaram todos aglutinados ali no PMDB, que era a força, né, para realmente poder enfrentar de igual para igual a Arena. 3 novas forças surgiam no panorama, né? O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, da Ivete Vargas, que, como eu já disse anteriormente, venceu. Ela que não era uma figura de grande destaque na política brasileira. Ela que também foi caçada pelos militares. Ela era sobrinha neta do Getúlio Vargas, retornou, né, à vida política com essa anistia e, de forma até um pouco surpreendente, venceu a convenção e conseguiu ter o PTB em mãos, né? E o Leonel Brizola, ao perder o PTB, foi para o PDT, né? Foi um contratempo, né? Que ele queria a legenda, que afinal de contas a legenda que pertencia, a qual fizeram parte várias figuras de muita importância no cenário brasileiro, o Getúlio Vargas, o próprio João Goulart e tal. E aí ele lançou o PDT, um partido claramente de esquerda. E para terminar, o PT, presidido pelo Luiz Inácio Lula da Silva, ele que foi o primeiro presidente, durante muitos anos foi o presidente e sempre foi o manda-chuva, na verdade, né, do PT. Ele que era um líder sindical, surgiu, era uma força nova no cenário brasileiro, né, ao contrário, por exemplo, da Ivete Vargas, que já era uma personagem já bastante tradicional no cenário, o próprio Leonel Brizola ou o próprio Maluf. Lula surgia então dentro desse novo cenário, né, um cenário de esquerda, baseado principalmente no poder dos sindicatos, né, do sindicato ele inclusive tinha sido presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, e setores de esquerda da igreja, né, como o pessoal da Teologia da Libertação na Igreja Católica, que era um setor bem importante da igreja, setores de igrejas, algumas igrejas, alguns membros de igrejas evangélicas, alguns intelectuais, enfim, jornalistas e tal. E era o novo comunismo, vamos dizer assim. É um comunismo com a cara mais tropical, né? E é importante lembrar que tanto o PCB quanto o PCdoB, que logicamente são partidos já bem tradicionais no cenário brasileiro, ainda que nunca tenham realmente tido um peso assim, muito importante em termos efetivos, né? Mas sempre tiveram um poder simbólico muito grande. Eles estavam ainda, até que houvesse a liberação, né? Houvesse a condição deles voltarem a operar, estavam dentro do PMDB, né? E não dentro do PT, como muita gente poderia imaginar. Então este era o panorama, esse era o clima que antecedeu, portanto, as eleições gerais de 1972, e lembrando que nesta época o voto era vinculado, significava que, por exemplo, se eu quisesse votar no PDS, eu não poderia votar no governador do PDS e no deputado do PMDB, eu não poderia fazer isso. Votando no PMDB, eu teria que votar do governador até o deputado na chapa do PMDB. Ou se eu votasse no PDT, por exemplo, eu teria que votar do governador até o governador, senador, deputado, todo mundo do mesmo partido.